Durante meses, o medo dominou as ruas de São Paulo. Uma sombra invisível pairava sobre a cidade, especialmente sobre as mulheres. Elas desapareciam após encontros aparentemente inofensivos. Jovens cheias de sonhos e esperanças, que saíam para uma oportunidade profissional e nunca mais voltavam para casa. Eram levadas ao mato, de uma área verde que deveria ser um refúgio da agitação urbana. E lá, encontravam seu fim. Esse é o caso do Maníaco do Parque, o serial killer que transformou o Parque do Estado, na zona sul de São Paulo, em um cenário de horror e morte no final dos anos 90. Antes de mergulharmos nos detalhes perturbadores deste caso que marcou a história criminal brasileira, se você se interessa por análises detalhadas de crimes reais que desafiam nossa compreensão da mente humana, aproveite para deixar o seu like neste vídeo. E se ainda não é inscrito, junte-se à nossa comunidade no Criminalmente Brasil e ative o sininho de notificações. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo esses casos à luz. Quem era ele? Para entender este caso, precisamos conhecer o homem por trás dos crimes. Francisco de Assis Pereira, nascido em 1967 em São Paulo, era o que muitos chamariam de uma pessoa comum. Não havia nada em sua aparência que sugerisse a monstruosidade que habitava seu interior. Trabalhava como motoboy, entregando documentos e encomendas pela cidade. Era considerado educado, simpático, articulado. Tinha um olhar que muitos descreviam como sedutor e uma habilidade notável para conquistar a confiança das pessoas, especialmente das mulheres. Francisco não era alto nem particularmente forte. Tinha estatura mediana, cabelos escuros e um rosto que não chamava atenção especial. Essa aparência comum, essa capacidade de se misturar à multidão, seria uma de suas armas mais eficazes. Sua infância e adolescência não apresentavam os sinais clássicos que os especialistas costumam associar a futuros serial killers. Não havia histórico conhecido de tortura a animais, incêndios criminosos ou comportamento extremamente violento. O que existia, segundo relatos posteriores, era uma fascinação por controle e dominação, especialmente no contexto sexual. Entre 1997 e 1998, Francisco de Assis Pereira se transformou no predador que São Paulo jamais esqueceria. Nesse período, ele atraiu dezenas de mulheres para encontros que, para elas, pareciam uma oportunidade profissional, mas que na realidade eram armadilhas mortais no coração verde da metrópole. O Parque do Estado, uma extensa área de Mata Atlântica preservada na zona sul de São Paulo, tornou-se seu território de caça. Um local que deveria ser um santuário natural em meio ao concreto da cidade, se converteu no palco de crimes brutais que chocariam o Brasil. O modo operandi: a caça. O método utilizado por Francisco era tão simples quanto eficaz, revelando uma compreensão perturbadora da psicologia humana e das vulnerabilidades sociais. Ele abordava suas vítimas em locais públicos, shoppings, pontos de ônibus, estações de metrô, até mesmo na rua. Seu alvo preferencial: mulheres jovens, geralmente entre 16 e 30 anos, de classe média ou baixa, com sonhos de ascensão social ou reconhecimento. Francisco se apresentava como um caçador de talentos ou fotógrafo profissional. Dizia trabalhar para revistas conhecidas como Playboy, Elle ou Vogue, ou para agências de modelos renomadas. Com um discurso bem articulado e convincente, oferecia às mulheres a oportunidade de realizarem um ensaio fotográfico gratuito, que poderia ser o início de uma promissora carreira como modelo. Para dar credibilidade à sua farsa,
carregava consigo um portfólio com fotos de modelos profissionais que ele alegava ter fotografado. Algumas dessas imagens eram recortes de revistas, outras, fotos de mulheres que realmente haviam posado para ele, sem saber de suas reais intenções. O golpe de mestre em sua estratégia era a combinação de duas promessas poderosas: dinheiro e fama. Para jovens, muitas vezes em situação financeira precária e com sonhos de reconhecimento, a proposta era irresistível. E Francisco sabia exatamente como explorar essas aspirações. Uma vez conquistada a confiança da vítima, ele sugeria um local especial para o ensaio fotográfico. Um lugar com luz natural perfeita e cenário único. Esse local era sempre o mesmo, o Parque do Estado, também conhecido como Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, uma extensa área verde na zona sul de São Paulo. Francisco levava suas vítimas de moto até o parque. Durante o trajeto, continuava seu trabalho de manipulação psicológica, falando sobre as grandes oportunidades que surgiriam após o ensaio, mencionando valores de cachês e possíveis contratos. Ao chegarem ao parque, ele conduzia as mulheres por trilhas cada vez mais isoladas, afastando-se das áreas frequentadas por visitantes. E quando estavam completamente sozinhos, em meio à densa vegetação, longe de qualquer possibilidade de socorro, a máscara do fotógrafo caía. O ensaio fotográfico prometido nunca acontecia. Em seu lugar, vinha o ataque brutal que revelava a verdadeira natureza de Francisco de Assis Pereira. As vítimas. A trajetória de sangue. O rastro de destruição deixado por Francisco de Assis Pereira é difícil de dimensionar com precisão. Oficialmente, ele foi condenado pelo assassinato de ao menos 11 mulheres, mas o número real de vítimas pode ser maior. As vítimas confirmadas eram jovens entre 16 e 30 anos. Mulheres como Selma Ferreira Queiroz, 18 anos, Raquel Mota Rodrigues, 23 anos, Patrícia Gonçalves Marinho, 24 anos, Isadora Fraenkel, 19 anos, e outras cujos nomes e histórias foram tragicamente interrompidos. Eram estudantes, trabalhadoras, mães, algumas em busca de uma oportunidade para melhorar de vida, outras simplesmente seduzidas pela possibilidade de uma carreira glamurosa. Todas compartilhavam sonhos e esperanças que foram brutalmente destruídos nas mãos do maníaco do parque. O que sabemos sobre o destino dessas mulheres vem principalmente de duas fontes: os depoimentos das sobreviventes e as evidências forenses encontradas nos corpos recuperados. Algumas mulheres conseguiram escapar do horror. Sobreviventes que, por circunstâncias diversas ou por terem resistido no momento certo, conseguiram fugir de Francisco. Seus relatos são fundamentais para entendermos o padrão de violência do assassino. Segundo esses depoimentos, após levar as vítimas para áreas isoladas do parque, Francisco mudava completamente de comportamento. O homem charmoso e profissional dava lugar a um predador violento. Ele as atacava subitamente, imobilizando-as com força física ou ameaças. As vítimas eram amarradas, geralmente com os próprios pertences, cintos, cadarços, peças de roupa. Em seguida, eram violentadas sexualmente de forma brutal e prolongada. Por fim, eram asfixiadas até a morte, frequentemente com o cinto do próprio criminoso. Os corpos eram abandonados em áreas remotas do parque, parcialmente cobertos por folhas, galhos e terra, numa tentativa rudimentar de ocultação. Em alguns casos, Francisco retornava aos locais dos crimes dias depois, possivelmente para reviver a experiência ou certificar-se de que os corpos não haviam sido descobertos. A perícia revelou detalhes ainda mais perturbadores. Muitas das vítimas apresentavam marcas de mordidas pelo corpo, especialmente nos seios. Essas marcas se tornaram uma espécie de assinatura do assassino, um elemento que ajudaria posteriormente na sua identificação. O intervalo entre os crimes foi diminuindo com o tempo, um padrão comum em serial killers.
Se no início Francisco atacava com semanas ou meses de intervalo, no auge de sua atividade criminosa, ele chegou a fazer múltiplas vítimas em um curto período, indicando uma escalada na compulsão homicida. À medida que os corpos eram encontrados no Parque do Estado, o pânico se espalhava por São Paulo. Mulheres evitavam sair sozinhas, desconfiavam de estranhos, e o medo pairava sobre a cidade como uma nuvem escura. A investigação, a queda do serial killer. A investigação do caso do maníaco do parque começou de forma fragmentada. Inicialmente, os desaparecimentos não foram conectados entre si. Eram tratados como casos isolados, distribuídos por diferentes delegacias da capital paulista. Foi apenas quando os primeiros corpos começaram a ser encontrados no Parque do Estado, em condições similares e com o mesmo modus operandi, que a polícia percebeu estar diante de um assassino em série. Em julho de 1998, a descoberta de 7 corpos em um intervalo de poucos dias no parque desencadeou uma operação policial massiva. Uma força-tarefa foi criada, reunindo investigadores experientes, peritos criminais e psicólogos forenses. Os depoimentos das sobreviventes foram cruciais. Elas descreveram o mesmo homem, com o mesmo método de abordagem e o mesmo local para os ataques. Com base nesses relatos, a polícia elaborou retratos falados que foram amplamente divulgados pela mídia. Paralelamente, os investigadores realizaram um trabalho minucioso de análise das evidências forenses. As marcas de mordida encontradas nos corpos das vítimas foram comparadas com registros odontológicos. Amostras de DNA foram coletadas e analisadas, apesar das limitações tecnológicas da época. A grande virada na investigação veio quando uma das sobreviventes reconheceu Francisco de Assis Pereira em uma reportagem de TV sobre outro assunto. Ela imediatamente contatou a polícia, fornecendo informações detalhadas sobre seu agressor. Com um nome e um rosto, os investigadores rapidamente descobriram mais sobre Francisco. Seu trabalho como motoboy, seu histórico, seus conhecidos e, mais importante, seu endereço. Quando a polícia chegou ao apartamento de Francisco, na zona leste de São Paulo, ele já havia fugido. Alertado pela intensa cobertura midiática do caso, o assassino havia deixado a cidade. Começou então uma das maiores caçadas humanas da história policial brasileira. O rosto de Francisco de Assis Pereira estampava jornais, revistas e telejornais de todo o país. Seu nome e descrição foram divulgados em rodoviárias, aeroportos e postos de fronteira. Durante semanas, Francisco conseguiu se esquivar da polícia, movendo-se pelo interior do país. Mas em 4 de agosto de 1998, sua fuga chegou ao fim. Ele foi capturado em Itaqui, no Rio Grande do Sul, próximo à fronteira com a Argentina, onde tentava se esconder na casa de conhecidos. A prisão do maníaco do parque foi um evento midiático de proporções enormes. Imagens de Francisco algemado, escoltado por policiais, circularam por todo o Brasil. O país inteiro queria ver o rosto do homem que havia aterrorizado São Paulo por mais de um ano. O julgamento. A condenação. Após sua prisão, Francisco de Assis Pereira foi submetido a intensos interrogatórios. Inicialmente, ele negou os crimes, mas diante do volume de evidências, acabou confessando o assassinato de 9 mulheres e 4 tentativas de homicídio. Durante os depoimentos, Francisco demonstrou um comportamento que intrigou investigadores e psiquiatras. Em alguns momentos, parecia frio e calculista, em outros, emocionalmente perturbado. Ele descreveu os crimes com detalhes perturbadores, às vezes parecendo reviver os momentos com certo prazer. O julgamento de Francisco começou em 2000 e se estendeu por vários anos, com múltiplos processos relacionados às diferentes vítimas. A acusação apresentou um caso sólido, baseado nas confissões do réu, nos depoimentos das sobreviventes e nas evidências forenses.
A defesa tentou argumentar que Francisco sofria de transtornos mentais que o impediam de compreender a natureza criminosa de seus atos. Foram realizados diversos exames psiquiátricos, mas os laudos concluíram que, apesar de apresentar traços de personalidade psicopática, ele era plenamente capaz de entender o caráter ilícito de suas ações. Psicólogos e psiquiatras que analisaram o caso apontaram que Francisco apresentava características clássicas de um psicopata sexual: ausência de empatia, manipulação, mentira patológica, impulsividade e falta de remorso. Alguns especialistas também identificaram traços de necrofilia, baseados em certos comportamentos descritos pelo próprio assassino. Ao final dos julgamentos, Francisco de Assis Pereira foi condenado a 268 anos de prisão por homicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver. Uma sentença que, mesmo considerando os limites de cumprimento de pena previstos na legislação brasileira, garantiria que ele passaria o resto de sua vida atrás das grades. O veredicto foi recebido com alívio pela sociedade paulistana e pelos familiares das vítimas. Finalmente, o homem que havia causado tanto sofrimento estava sendo responsabilizado por seus crimes. O caso do maníaco do parque se tornou um marco na história criminal brasileira, não apenas pela brutalidade dos crimes, mas também por expor falhas nos sistemas de segurança pública e por levantar questões sobre como a sociedade lida com predadores sexuais. Conclusão: a mente do predador. O caso do maníaco do parque não apenas traumatizou São Paulo, mas também forçou a sociedade brasileira a confrontar a realidade perturbadora dos assassinos em série. Uma categoria de criminosos que até então muitos acreditavam ser um fenômeno americano, distante da nossa realidade. Francisco de Assis Pereira revelou a facilidade com que predadores podem manipular a confiança, a vaidade e os sonhos de pessoas vulneráveis. Seu método de atuação explorava não apenas fragilidades individuais, mas também questões sociais mais amplas. A busca por ascensão social, a valorização da aparência física e a precariedade econômica que leva muitos a aceitarem oportunidades arriscadas. Os crimes do maníaco do parque também expuseram como a sociedade frequentemente falha em proteger mulheres da violência. Muitas das vítimas haviam sido reportadas como desaparecidas por suas famílias, mas os casos não receberam a atenção devida até que os corpos começassem a aparecer. Francisco está preso até hoje, cumprindo sua pena em penitenciárias de segurança máxima. Ao longo dos anos, ele concedeu algumas entrevistas, nas quais, por vezes, reafirmou suas confissões e, em outras ocasiões, tentou negar ou minimizar sua responsabilidade. Como é comum em psicopatas, seu discurso é marcado por manipulação e tentativas de controlar a narrativa sobre seus crimes. Para as famílias das vítimas, o tempo não apagou a dor. As cicatrizes emocionais permanecem, assim como as perguntas sem resposta. Por que suas filhas, irmãs, mães? O que poderia ter sido feito para evitar essas tragédias? O Parque do Estado, rebatizado como Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, continua sendo uma importante área de preservação ambiental em São Paulo. Mas para muitos paulistanos, especialmente aqueles que viveram o período dos crimes, o local nunca mais foi visto da mesma forma. As sombras das árvores centenárias agora carregam também as sombras de um passado sombrio. O caso do maníaco do parque nos lembra que, por trás de estatísticas criminais e manchetes sensacionalistas, existem vidas humanas destruídas, e que a verdadeira monstruosidade não reside em criaturas fictícias, mas na capacidade de certos indivíduos de causar sofrimento deliberado a outros seres humanos. E você? O que pensa sobre este caso que marcou a história criminal brasileira? Acredita que Francisco de Assis Pereira agiu sozinho em todos os crimes, ou poderia haver cúmplices não identificados?
considerando os benefícios penitenciários. Você acha possível que ele um dia seja libertado? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre este caso e sobre como a justiça foi aplicada. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam os detalhes desta história trágica e reflitam sobre as questões de segurança pública e proteção às mulheres que ele levanta. Se você se interessa por análises aprofundadas de casos criminais que impactaram a sociedade brasileira, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Criminalmente Brasil e ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Nos vemos no próximo episódio, se você tiver coragem.